sei se você já parou pra pensar como o GTA Online virou um jogo completamente diferente de como ele era no lançamento. Como que a gente saiu de um jogo onde a maior conquista era fazer uma missão de conseguir 25 mil em dólares, pra um jogo onde tem motos voadoras, carros extremamente futuristas. Bom, até que eu não posso reclamar. O intuito do GTA nunca foi ser focado totalmente no realismo. E Penris, que é um easter egg, todo mundo sabe do GTA de pênis. Mas eu não posso esquecer da inflação. A inflação é extremamente mais alta comparado com a da vida real. Puta que pariu, 26 mil na porra de uma camisa. O GTA Online é um jogo que dura mais de uma década. Não é só um jogo que durou, muito tempo, como ainda tá durando. Ele é um estudo meio que bizarro de como a comunidade, os modders e a própria Rockstar, com aquela ganância com os Sharks Cards, transformaram o jogo num caos total comparado com o início dele. Eu não digo caos de no meio da rua sair matando gente, mas eu digo um caos do que eles realmente querem para o jogo. Talvez eu já tenha visto isso em algum lugar, mas eu não consigo relembrar aqui. Bom, se não for muito complexo, já vai deixando logo seu like e se inscrevendo aí, que vai ter muito mais conteúdo como esse aqui no nosso canal. Tamo junto. Se você jogou o GTA Online no lançamento lá em outubro de 2013, a primeira coisa que você lembra não é nem o jogo em si, mas aquela tela de carregamento infinita. O lançamento foi um desastre total, o servidor caindo a cada 5 minutos, coisa que realmente ainda acontece hoje em dia, eu não sei se a Rockstar aprendeu com isso. Mas uma das coisas mais chatas era ver os personagens sumindo da conta, coisa desse tipo. Provavelmente a Rockstar tava um caos naquela época. Uma coisa que aconteceu comigo foi eu ter ficado preso naquele tutorial do começo, não sei o que aconteceu, acho que foi um bug extremo que deixaram passar na versão final do jogo. Só que quando o jogo finalmente funcionava, a vibe era muito única, era um bagulho de outro mundo. Não tinha nada que a gente vê hoje. O mapa era enorme, não tinha aquelas empresas, aquele tanto de conteúdo que a gente vê hoje, que por mim poderia tirar metade facilmente. Se você quisesse um carro rápido naquela época, você não ia comprar um carro rápido, você ia tentar procurar um na rua. Sabe aquele sonho de ter um Zentorno? Hoje em dia a galera não sabe como era ter um Zentorno ou um Adder na época, era muito caro. A gente não conseguia simplesmente pegar e comprar. Falando em carro, cara, tinha que lembrar do mecânico. Vocês lembram que o mecânico, ele simplesmente não spawnava o carro na sua frente, vinha o mecânico entregar o carro pra você. Isso não durou muito, a Rockstar tirou logo porque viu que a galera aloprava demais. Também a inteligência dele não era muito boa, já teve vez que eu chamei o carro e ele saiu atropelando todo mundo. Mas o pior mesmo é quando a galera começava a atirar no mecânico. Cara, tu simplesmente perdia teu carro, porque o mecânico pegava e vazava com ele. Era uma merda. É realmente muito louco pensar que hoje em dia tu consegue comprar um jato, consegue comprar uma mochila jato, consegue comprar um Oppressor MK2 e sair voando pelo mapa. Naquela época não tinha isso. Nem um jato tu conseguia comprar, tá ligado? Tu tinha que entrar no Forte Zancudo pra tentar pegar um jato. E não era tarefa simples, era muito difícil. Um tempo depois, no PS3 e no 360, era praticamente impossível jogar o GTA Online. Isso quando eu digo em 2015, 2016, alguns anos depois. Porque os modders já estavam chegando. É praticamente como jogar o GTA Online no PC hoje em dia sem usar o BattleEye, que é o anti-cheat. Quem jogou naquela época, acho que é uma das coisas principais que você gostaria de ter naquela época, caso você não tivesse um PS3 ou um 360 modado, era entrar em uma sessão com um hack, com algum hacker, algum modder. Porque os modders naquela época era um bagulho absurdo, eles ficavam dropando dinheiro, eles começavam a spawnar sacos e sacos de dinheiro na cabeça dos jogadores, e isso era simplesmente absurdo. Hoje em dia não existe mais isso no PC, mas naquela época era literalmente o ápice. Pra mim foi o ápice, que foi nessa época realmente que eu comecei a jogar o GTA de forma consistente. Como não tinha segurança, a Rockstar tentou fazer alguma coisa. Eles tentavam fazer uma mudança, mas logo em seguida já faziam a modificação no mod menu. Na verdade, eu creio que seja assim até hoje no PC. Mas tudo que é bom tem seu lado ruim. Uma das piores coisas que poderia acontecer com você era os hackers colocarem mal perdedor na cabeça de vocês. Sim, os caras simplesmente conseguiam mudar esse status, era algo muito absurdo. E nas sessões de mal perdedor, cara, pode esperar que era uma loucura atrás da outra. Tinha gente andando de tanque no meio da rua, jato pra todo lado. Ah, mas é muito igual hoje em dia, sim. Hoje em dia, literalmente, qualquer sessão é uma sessão de mal perdedor. Mas naquela época, era como se fosse um mundo paralelo, tá ligado? Tinha ônibus voando, tinha tudo. Era um negócio muito absurdo. Mas pra falar a verdade, a pior coisa não era nem pegar mal perdedor, e sim mudarem teu nível. Sim, os caras tinham acesso até disso. Aconteceu comigo de conseguirem me deixar nível 8000 negativo. Sim, nível 8000 era o máximo, tanto pra positivo quanto pra negativo. Eu não sei porque que a Rockstar fez um sistema de nível negativo, mas tinha isso, tinha como ficar com nível negativo. Era um negócio bem bizarro, pra falar a verdade. Provavelmente a Rockstar não fez uma exceção pra isso e ficou por isso mesmo. O GTA Online lançou em 2013,
Mas foi realmente em 2015 que a Rockstar percebeu o potencial de dinheiro que eles poderiam roubar da galera naquela época. Brincadeira, não roubar, mas pegar da galera naquela época. Foi aí que eles lançaram as heists, as primeiras heists. E foi aí que realmente o jogo começou a bombar ainda mais do que ele já era. A chegada das heists da Fleca e da Pasquistarder foi onde realmente começou o intuito que eles queriam pro GTA naquela época, pelo menos, né? E que até hoje eu passo uma raiva da porra nessa heist, mesmo mais de 10 anos depois, né? Mas sinceramente, quando tu consegue completar ela 100%, dá uma sensação de vitória absurda. Mas realmente é impossível falar do começo do GTA Online sem falar do Kuruma blindado, que realmente era o carro que todo mundo deveria ter naquela época. Porque todo mundo pensava assim, cara, eu preciso desse carro se eu quiser realmente dinheiro nesse jogo. Porque esse carro facilitava muitas coisas. Pelo fato do carro ser completamente blindado a tudo. Tiros de NPC, eu não sei dizer se algumas explosões, posso estar totalmente errado, mas era simplesmente absurdo naquela época. Hoje em dia se tornou algo simples, mas naquela época era algo bem fora do comum. Mas pra quem viveu essa época, em 2016, 2017, foi realmente onde o GTA mudou completamente. A Rockstar tava vendo que a galera tava juntando muito dinheiro e veio com aquela nova era de um GTA mais corporativo, trazendo umas missões de executivo, alguma coisa desse tipo. Motoqueiros, importação e exportação. Mudaram a estrutura do jogo totalmente. Você deixou de ser um ladrão de rua qualquer pra virar um puta CEO de uma organização criminosa. Fábrica de cocaína, depósito de carro roubado, tudo enquanto. Tipo, a ideia no papel é algo realmente genial, né? Mas quando saiu do papel, pra falar a verdade, eu não gostei muito. Talvez como a Rockstar fez, só talvez. Tipo, pra tu conseguir pegar o dinheiro de uma fábrica, tu tinha que ficar muitas horas farmando. O jogo te forçava a fazer entrega numa sessão pública. Hoje em dia já é diferente, tu consegue fazer isso em sessão particular, sessão privada. Mas era tudo em sessão pública. Quando não vi um cara te explodir, tu perdia, sei lá, teu farm de 5 horas em 2 minutos. Era triste pra caramba, pra falar a verdade. Que foi nessa época que os griffers de carga começaram a aparecer. Aqueles caras que só vinham pra fuder com o teu trabalho, tá ligado? Os caras já tinham muito dinheiro. Vou trollar um otário ali que tá querendo farmar uma grana. Na verdade, eu já fiz muito isso, não vou reclamar, mas... Cara, era bem triste, né? Ser alvo disso. Mas tu já tava achando ruim nessa época? 2017, 2018 foi realmente onde começou a era sci-fi do GTA, tá ligado? Quando eles começaram a colocar esses carros voadores, um Batmóvel vigilante, um Deluxo que voa. Começou a vir uns bagulho muito absurdo. A Operação MK2 veio nessa época aí. E o GTA Online, cara, mudou totalmente. Na verdade, eu diria que se tornou um outro jogo depois disso. Antes da Opressor, se tu quisesse tirar um PVP com alguém, tu tinha que trocar tiro na calçada. Tu ia mirando, dando um AID rapidão, sapateando, trocando bala. Hoje em dia os caras só trocam míssil e que se foda. Ainda tu vai conseguir tirar um PVP legal. Dessa forma que eu falei, mas tu tem que estar de acordo com a pessoa, tu tem que falar com a pessoa, vamos tirar um PVP normal aqui sem Oppressor. Mas foi aí que começou realmente o inferno em Los Santos. Tipo, falar a verdade, nessa época mesmo, o trânsito não tinha mais carro, era só Oppressor no céu, tá ligado? Hoje em dia tu ainda consegue ver uns carros, porque a galera meio que enjoou da Oppressor, mas naquela época, cara, era só Oppressor, Oppressor e Oppressor. De 2020 pra cá, meio que a Rockstar ficou maluca. Eles aumentaram ainda mais a inflação, que já era bem alta naquele tempo. E pra tentar acalmar essa galera que não aguentava mais os grifes na sessão pública, a Rockstar tentou lançar um golpe que dava pra tu fazer sozinho, que foi o golpe do Caio Périco. Pela primeira vez eles lançaram um golpe que dava pra fazer de ponta a ponta sozinho, sem precisar de um amigo. O que é o GTA Online sem amigos, né? Vamos ser sinceros. E meio que esse virou um novo golpe principal, onde todo mundo faz ele pra conseguir dinheiro, até hoje. Só que ao mesmo tempo que ficou mais fácil de ganhar o dinheiro, a Rockstar aproveitou pra ser filho da puta, onde eles aumentaram o preço de tudo e aumentaram a demanda dos Shark Card. Sim, o Shark Card, eu nunca achei que a galera comprasse isso, mas é um bagulho que a galera compra muito, não entendo por quê, pra falar a verdade. Em resumo, lá em 2013 os carros que custavam 100 mil dólares eram os top de linha. Hoje em dia tem carro que custa, sei lá, 4, 5 milhões dentro do jogo. E pra fechar com chave de merda, pra falar a verdade, a Rockstar começou a tomar as decisões bem merdas, como eu falei. Removeu quase 200 carros normais da loja do jogo pra colocar atrás do GTA Plus. GTA Plus é a assinatura da Rockstar, que, pra falar a verdade, eu não gosto nem de saber que ela existe.
Com essas decisões de merda que a Rockstar teve, fez com que a galera do PC especificamente ficasse com um ódio absurdo, fazendo os mod menu ainda mais perigoso do que já era naquela época, né? E pra falar a verdade, o GTA Online se tornou algo que eu nunca imaginei que ele se tornaria, só uma ganância da Rockstar, tá ligado? Um jogo que eu via um potencial do caramba de se divertir com os amigos, virou só mais um jogo de farm. Na verdade, isso é bem triste, por eu ser uma pessoa que jogou muito esse jogo, especificamente na minha infância. Mas é isso, galera, muito obrigado pra quem assistiu até aí, eu falei muito por cima. Eu esqueci de falar de muitas coisas, como os dupes. Tinha dupe naquela época, a galera costumava duplicar carros. A galera costumava ter umas tretas. Tinha muita questão de... Pelo menos onde eu joguei. Tinha muita questão da galera fazer grupos na vida real. Fazer uma vibe RP mesmo, como é hoje em dia, mas naquela época. Era um negócio bem diferente do que a gente vê hoje em dia. O jogo escalou de uma forma muito absurda. E, pra falar a verdade, o GTA Online se tornou uma... mistura esquisita, sei lá, de Saints Row, né? Com aquele sci-fi absurdo. E, sei lá, um Ace Combat da vida, com essas motos que voam e uns aviões muito absurdos. Mas é isso, galera. Valeu pra quem assistiu até aqui. Se inscreve no canal, deixa o like. E até a próxima.